Deixa eu tentar compartilhar uma tela aqui antes de coisa, porque eu nunca usei o Google Meet aqui. Ah, apresentar agora, né? Isso. Deixa eu só testar aqui. Enquanto isso, eu vou ver o pessoal aqui. Tá. Uma janela. Ah, tá. Compartilhar. Tá aparecendo aí? Sim. Ah, beleza. Já está aqui, ó, matemática, previsão e detecção de crashes. Eu só não vejo você aí. Agora, tem como puxar, será, para outro lado O aqui? Google Meet, Você compartilhou a tela toda? Ah, não, tá aqui, beleza. Já consegui puxar a tela para cá. Ah, legal. Bacana. Mas Tá aí, você tá vendo a tela aí, né? Tá tudo Tô ok, vendo né? a tela. Tá mudando? Tá mudando, Então tudo tá beleza. certinho. Então tá beleza. Não, porque é até melhor que o Teams, que eu tô acostumado a usar o Teams lá na escola, né? E no Teams eu não consigo fazer isso, separar a tela que eu tô apresentando da tela para ver os alunos. E aí me complica a vida, mas o Google Meet é mais interessante. Legal. Bacana. Sim. Vamos ver, daqui a pouco começa a chegar aí, vamos ver. Uhum. Boa tarde. Boa tarde. Quem é esse? Deixa eu ver onde eu vejo o nome. O Sacha é aluno aí do bacharelado em matemática. Ah, legal. Que ano que você está? Eu estou na metade do segundo ano. Legal. Ei, saudades. Esse tempo é bom, viu, cara? Aproveita aí, viu? Na verdade, eu fiz quase 50% da licenciatura e depois eu acabei optando pelo bacharelado. E aí eu atrasei um pouquinho a formação. Pô, na minha época, foi a maior turma de formandos. Formamos em 8. Mas é sempre assim, de 50 forma 6, 9. Foi um recorde, porque um ano antes não tinha formado ninguém. Um amigo meu, um professor meu que faleceu, tem uns 15 dias, a turma dele só formou 5 pessoas. Pois é. Ele me falou na época, faz uns 6 anos que ele me falou isso. Ainda estamos mantendo a média, então. Então tá bom. Até o geral está acostumado com esse número de formatura. A licenciatura forma bastante. A minha turma de licenciatura formou uns 40, mais ou menos. Bacharelado é 4, 5 que formam, 2 vai para pesquisa, para o mestrado e doutorado, e 3 vai para o mercado privado. É assim mesmo, né? O Geraldo, não sei se você lembra do Paulinho, acho que você não vai lembrar. Lembro do Paulinho. Você lembra do Paulinho? Pô, Lembro. cara, o Paulinho tá bem pra caramba, sabia? Não, então, eu perdi o contato com ele. Esses dias ele mantém em contato comigo no LinkedIn. E ele é o seguinte, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, 15 anos, ele tinha uma firma de software, porque ele fez o bacharelado. Só um segundinho. Ô, Zé Carlos, tudo bom, Geraldo? Opa! Bom, Zé Carlos, prazer. Tudo bom? Zé Carlos. Boa tarde, Zé. O Marquinhos é Deixa eu só... Marco Antônio Caetano, né? Mas o Paulinho, cara, ele saiu aí do Bilce e ele foi lá para a USP, fez um curso de especialização, montou uma firma de software para banco, ficou trabalhando acho que uns 10, 15 anos ali perto da Paulista, e eu mandava aluno direto para ele. Todo ano eu mandava uns 5, 6 alunos de estágio. Ele pegava meus alunos de estágio de computação e ia tocando a firma. Uma vez ele me convidou para ir lá conhecer a firma dele, eu fui lá. Cara, falei assim, cara, vou aplicar uma prova aqui, a minha sala inteira de aula tá aqui, cara, era só aluno mesmo, sabe? E na época eu dava aula de processo estocástico, nossa, reprovava a gente pra caramba, e o pessoal ficava ali insistindo, cara. Aí eu fui lá e falei, não, putz, os alunos seus é o que eu preciso.
Aí ele acabou vendendo, a firma dele cresceu, cara, ele acabou vendendo pro Itaú. E aí ele entrou de sócio numa outra firma, hoje ele é diretor financeiro, tem o nome da firma de software para banco. E já na época ele estava super bem, tinha barco de pesca, tinha fazendas, o cara, olha, então para incentivar quem faz licenciatura no IBIUS, ó, tem um caminho muito bom também, não só bacharelado, licenciatura, pessoal. Paulinho é um grande exemplo, porque o Paulinho ele veio de uma família muito pobre também, né? Então. Pô, depois você precisava passar o contato dele pra gente aí. Eu não tenho aqui por e-mail, eu tenho lá no LinkedIn, depois passo. Depois passa pra gente aí, por favor. Ele é um caso bem interessante também, bem de sucesso mesmo. Muito interessante. Hein? Nossos alunos precisam de motivação aí para ver que tem futuro. O Castilho tá no Paraná, né? Federal do Paraná. Ele já é lá titular, professor titular. Ah, legal, hein? Tem um grupo de pesquisa bom lá também, de computação. Muito bacana, hein? Mas é esses dois só que eu tenho contato, o resto eu perdi contato também. Aí, ó, o Flávio entrou aí, ó. Flávio, tudo bem? Oi, Flávio. Tudo bem? Tudo bom? Tudo tranquilo. Você que toca o grupo de finanças, então, mercado financeiro. Mais ou menos. Dizer que toca é um negócio meio complicado, porque, olha, ontem mesmo a gente tomou uma lavada aí de uma revista, né? Não Verdade? Tá fácil, que revista que é? A gente mandou para Journal Forecasting. Aí mas os caras falaram que não servia para nada que a gente está fazendo, né? Quase isso, né? Mandaram delicadamente que, tipo, refaz o trabalho que é melhor. Tem umas, por exemplo, tem uns de Harvard que é além, eles cobram ainda. Teve uma amiga minha que pagou $300 ou R$300, não sei, ainda foi negado. Falei, você é boba de mandar para essas revistas? Você vai pagar para os caras te meter o pau? Não dá, né? Em administração tem muita revista que paga para submeter e paga cada revisão. Então, Nossa! Já tive um caso, é uma revista bem conhecida na área, chama Journal Banking Finance. Essa revista acho que é $275 para submeter e mais 175 por revisão. Aí teve um parceiro americano que submeteu, ele teve 5 revisões. Vocês já ouviram falar da Física A? Já. A Física é legal, a Física A aceita nosso tipo de artigo, de matemática, finanças, física para economia, vale a pena mandar para lá, uma revista boa, viu? Uma revista legal. Sim, eu tenho boas recomendações dela. Ela é bem legal. Dá uma olhada. Atualmente eu estou achando mais interessante. Peraí. Atualmente eu estou achando mais interessante acertar as minhas operações do que tentar publicar alguma coisa. E a dificuldade talvez seja a mesma. Opa! Não fala aí com o povo não, viu, Zé Carlos? Eu já disse todo mundo. Dá para acertar. Eu vivo disso. Bom, gente, nós estamos na hora aí, temos algumas pessoas. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, tá bom? Tá bom. Para a gente iniciar, hein? Aí depois a gente começa. O Alfredo, vocês não conhecem, mas ele foi aluno do Guto. E o Guto orientou ele no mestrado. A gente fez eu ajudei em algumas coisas, fizemos um trabalho bacana. Ah, legal. Um dia desse você precisa contar para a gente aqui o que ele fez. Né? Pois é. E ele fala. Não, eu falo assim. Boa noite a todos, tudo bem? Pois é, como o Zé falou, eu já trabalhei com o Guto. Agora eu não estou no Brasil, eu estou em Portugal.
já é um pouco mais tarde para mim, mas outro dia que a gente marcar com o tempo, já participei de algumas discussão com o Zé Carlos, então, quando tiver outra oportunidade, eu posso apresentar meu trabalho novamente, sem problemas. Ah, legal. É um prazer. Vamos combinar, então. Nossa, e a tese dele, ele acabou de apresentar, e a tese foi encaminhada para o CNPq ou para a CAPES, como uma das melhores julgada como uma das melhores do Brasil, né? É muito bacana. Bacana. E aí, quando que é o resultado? Agora com o corona eu nem sei se quando vai ser, né? Mas vamos aguardar, né? Mas tá tudo parado, né? É bom até entrar em contato novamente para ver se teve alguma atualização, mas de cara já estou contente. Certo. Bom, então acho que agora já nós podemos iniciar. Só para rapidamente falar aí, apresentar então o professor Marco Antônio Leonel Caetano, ele atualmente é professor lá do INSPER, né? E a formação dele, ele fez o bacharelado aqui mesmo em São José do Rio Preto, aqui na Unesp, né? Depois ele fez lá o mestrado e o doutorado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, no ITA, e desde lá de 1987, ele vem atuando aí nessa parte de modelagem matemática e computacional, né? E mais recentemente, uns 20 anos para cá, né? Recentemente... Pois é. Ele é mais focado no mercado de ações, né? Eu não vou falar muito, ou até deixar a trajetória dele também. Ele pode ir incluindo aí nas medida que ele vai falando, contando a história. Bom, é isso. Então, vou chamar ele de Marquinhos, porque eu chamava ele de Marquinhos quando ele era aluno, tá certo? Claro, sempre aluno. Valeu, mestre. Não, agora não sei, agora você é sênior, não sei qual é a sua posição aí no INSPER. Lá tem uns nomes diferentes, acho que professor adjunto, não sei também, assistente adjunto, alguma coisa assim. Eu era horista até 2 anos atrás, tempo parcial, e aí de 2 anos para cá, agora eu virei tempo integral lá no INSPER lá. Acho que é professor adjunto que eles colocaram, tem umas notações internas, mas eu não sei, cada um lá mas tem muito cacique e pouco índio, então cada cacique lá tem uma denominação diferente. Mas eu tô no meio dos índios, tô nos adjuntos que é adjunto, acho que é professor adjunto. Não, tá certo. Então a palavra é tua aí. Obrigado, Geraldo, obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês também por estar disponibilizando o tempo de vir me ouvir falar. Como o Geraldo falou, eu formei a NBILSE, tenho um carinho todo especial pelo IBILSE, por Rio Preto. Minha mãe e minhas irmãs ainda moram aí, então de vez em quando, antes da pandemia, a gente sempre estava aí. E quando eu me formei, aí eu vim para o INPE aqui, hoje eu estou em São José dos Campos, eu moro em São José dos Campos desde 87, 88, e eu vim aqui para o INPE, fiquei 1 ano no INPE, trabalhando com essa parte de modelagem de satélite, de foguetes. Aí me transferi para o ITA e fiz o mestrado e o doutorado em otimização, modelagem e otimização de satélites, né, na verdade, trajetória de satélites. Eu trabalhei com isso até 96, mais ou menos, que foi quando eu defendi a tese de doutorado. Aí depois o meu orientador de doutorado, ele era, além de professor lá do ITA da parte de engenharia, ele também fez medicina, então ele era médico. Então os exemplos dele em sala de aula eram todos voltados para a área de infectologia, imunologia, virologia, assim por diante. Então ele misturava a parte de eletrônica, elétrica e essa parte de modelos biológicos. Então quando eu terminei o doutorado, eu propus para ele, vamos continuar trabalhando essa parte aí de modelos, que eu gostei e tal. E aí eu acabei trabalhando mais ou menos uns 10 anos ou mais com a parte de modelagem do HIV.
de AIDS. Então, tem bastante trabalhos nessa área, utilizar tratamento de pessoas com AIDS. Eu passei um ano no hospital da Vila Mariana, São Paulo, que é mantido pelo Banco Mundial, hospital referência de AIDS, coletando dados, lendo relatórios médicos. Aí, isso já estava mais ou menos em 98, 99, a gente estava numa situação bem brava na Unesp, né? Então eu já era professor da Unesp de Cuiabá. Eu era do departamento de computação e de estatística. E aí, como o Zé Carlos falou ali, eu queria acertar também a mão fora do salário. Então eu queria ir para parte de bolsa de valores. Eu falei, isso aí vai ser tranquilo, mexer com bolsa de valores, estatística estou dando aula. E aí tomei umas bombadas bem legais, até entender o jargão do mercado financeiro, entender que existiam mundos diferentes, brigas internas, entre, por exemplo, análise grafista, análise fundamentalista, pessoal que se dedicava aos fundamentos das empresas, não conversaram com o pessoal que gosta de gráfico critica, e aí eu sei que eu acabei testando de tudo, tanto de sensores para fundamentos, como de parte de grafismo, né? Então, eu migrava dos dois lados, porque era tudo mais ou menos matemática, então era tranquilo, matemática e computação. Aí eu comecei a perceber que tinha que ter algum tipo de relação, por que as coisas do nada às vezes subiam, e nenhum analista na época me alertava de corretora, ninguém avisava a gente, e por que caíam. Então eu comecei a estudar a fundo, então desde 98, 99, quando eu ainda estava estudando a parte do HIV, eu comecei então a estudar também por que os mercados caem, por que existe crash no mercado financeiro, o que causa, será que tem alguma causa matemática disso? Então o Geraldo me falou do grupo de vocês, se eu queria apresentar, eu não sabia qual tipo de público-alvo, então eu evitei a equação. O que eu botei aqui é uma análise geral do que eu já fiz, do que eu já tenho publicado e qual foi a ideia, porque eu vou mostrar para vocês que é o índice de mudanças abruptas. Tá? Então eu vou passar, eu espero que vocês estejam vendo os slides aqui, se não tiver, só me falar. Tá? Então, a gente tem aí a frase de Einstein, né? Deus não joga dados comuns, em que o Bohr retrucou dizendo que ele não somente joga, como também ele esconde os dados. O Bohr era extremamente a parte estocástica, né? E o Einstein totalmente determinístico. Bom, na verdade, depois que eu passei a estudar, de 98 até 2007, que eu já tinha um conjunto grande de dados e já tinha um artigo publicado, eu alertei, já estava no INSPER, na época ele chamava IBMEC ainda, eu alertei o pessoal de mercado através de um report interno que acabou parando no Estadão e foi parar no Valor Econômico, e caiu nas mãos da... esse nome da jornalista agora, da repórter, muito boa por sinal. Ela estudou a fundo, ela queria saber o que eu estava falando, eu falei, olha, na verdade tem a ver com parte de frequência, não é frequência em termos de estatística, é uma frequência de sinal, tem a ver com Fourier, transformada de Fourier, tem a ver com Wavelet. Ela estudou tudo e captou bem a mensagem, falou, vai sair vai sair um artigo, então, falando sobre o seu trabalho. Eu falei, legal. E eu levei um susto quando apareceu essa foto que está aqui na capa do Valor Econômico, isso em 2007, antes do crash de 2008. Então, eu na lousa, tal, ela mandou um repórter lá fotografar, tal, e aí apareceu como abalo sísmico na Bolsa. Aí começou a chover revista querendo me procurar, o pessoal querendo mandando e-mail, perguntando como é que funcionava, e é complicado você explicar para esse pessoal como que funciona uma transformada de Fourier, como que funciona uma wavelet, né? Então, esse aqui é alguns das coisas que já saíram nos jornais, né, da época, né? É a Adriana Cotias, lembrei o nome dela, muito boa repórter, por sinal, tá? Bom, como consequência disso, eu não aguentava mais ficar respondendo e-mail, explicando toda vez a mesma coisa, então eu montei um site, né, onde eu colocava lá tudo que tem a ver com matemática, com finanças, um site que tinha uma área interna para assinante, pessoal que queria acompanhar o mercado do ponto de vista do meu estudo, né? E aí tem algumas
lancei uns livros, Mudanças Abruptas, esse que está aqui. Ele foi lançado em 2014, 2013, 2014, a gente ficou como finalista do Prêmio Jabuti, né, de melhor livro em ciência e tecnologia. E é onde eu conto exatamente toda essa história que eu estou contando para vocês. Eu conto aqui, falo onde os grafistas erraram, onde os fundamentalistas erraram, coloco os crashes desde da tulipa da Holanda, aonde tivesse usado um método tinha dado certo, tinha falhado. Falo de estatística, sistemas dinâmicos, sistemas caóticos. Então, tudo isso ficou nesse livro que está aqui, e mais recente nesse outro, que esse aqui é de 2 anos atrás. Aí eu detalho mais do ponto de vista matemático mesmo. Bom, como consequência de tudo isso, esse é o artigo, esse na verdade é o segundo artigo, mas é o artigo que eu criei o tal do IMA, né, que é o Índice de Mudanças Abruptas. Esse é um índice de 2008, 2009, tá? É um artigo de 2008, 2009, porque como era difícil explicar espectro para jornalista, valor econômico, Estadão, eu vi a necessidade de criar um índice que alertasse, porque o cara olhando uma curva era muito mais fácil do que o cara olhando um espectro de frequência. Então eu e o Takashi, né, que é o segundo autor, que foi meu professor de doutorado também, a gente criou uma maneira de tentar interpretar o espectro de frequência no mercado para uma pessoa que somente quer olhar gráfico. Né? Então esse de onde nasceu o índice que eu tinha lá no site, que eu não tenho mais no site, mas é o índice que eu criei lá, que é o IMA. Tá? Que é o Física A, que eu estava falando para o Fábio no começo, né? Tá na revista Física A, que é uma revista muito, muito legal. Bom, então, se a gente olhar de onde começa o índice de mudanças abruptas, então, se a gente olhar o Ibovespa, você tem lá a parte dos retornos, aqui o gráfico do retorno intradiário, e existe um erro grande quando você coloca a curva normal e o retorno real, existe uma certa diferença de previsão. Ela parece pequena quando você está olhando de longe, mas quando você dá um zoom de perto, você começa a ver que as porcentagens de erro são grandes. Tá? E aí, para se ter uma ideia, se a gente calcular probabilidade de queda, então quedas acima de 11%, pela teoria da distribuição, da estatística da distribuição normal, a gente teria uma queda acima de 11% a cada 40 bilhões de anos. Em 2008, na crise financeira, a gente teve uma queda de 11,39% e 15 quedas acima de 5%. Então, o mercado não segue a distribuição de probabilidade normal. Então, isso não sei o que eu estou falando, vários outros grandes pensadores já publicaram um monte de livros, uma porção de livros, dizendo a mesma coisa, que é um erro você assumir que os retornos seguem uma distribuição de probabilidade normal. É parecido, mas não segue de perto, e é por isso que o pessoal normalmente erra, porque toda a teoria financeira, para facilitar na hora de cancelamento de termos, na hora de estimativa de volatilidade, se baseia na distribuição de probabilidade normal, ou uma gama, alguma coisa parecida com isso. Né? E ele não segue. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui os retornos diários de 2008, a gente percebe uma certa oscilação naquele ano, entre menos 5% e 5%, e aí, então, uma grande oscilação dos retornos durante a crise, durante o crash. Bom, e aqui está uma prova cabal de que o mercado não é normal. Se você fizer a distribuição dos retornos, isso aqui eu pegava cada 15 minutos, mais ou menos, fui gravando os dados e adaptando, fazendo uma curva de histograma suavizada para a gente ver. E a gente observa vários tipos de cauda. Então, essa daqui é no dia 9 de agosto, essa para o dia 8, o dia 5 tem 2 caudas, o dia 3 não tem a esquerda, mas tem a direita, o dia 2 de agosto tem 2 caudas, enfim. Usar a distribuição de probabilidade normal em cima de uma curva de probabilidade como essa é realmente errar, principalmente nas laterais, na cauda esquerda e na cauda direita. Marquinhos, a cauda esquerda ainda é mais prejudicial. Oi? Eu não estou vendo seu mouse assim na tela. Tem como você mostrar o mouse na tela, o que você está falando? Ixi, será que tem? Acho que teria que colocar...
opções de ponteiro, talvez? Isso, opções de ponteiro tem um laser pointer aí. Tá aparecendo aí? Isso, tá? Agora sim. Beleza. Então, se a gente olhar aqui, 8 de agosto, 9 de agosto, né? Então, você observa aqui uma cauda aqui. No dia 2 de agosto, 2 caudas. Né? Então, isso aqui já era, isso já naquele mesmo ano de 2008. Deixa eu mudar aqui. Aqui, oi? Eu posso fazer uma perguntinha a respeito desse Claro. gráfico? Claro. Do anterior? Isso. Isso daí é o gráfico de retorno diário, é isso? Não, esse é aqui de 15 em 15 minutos. Ah, tá, É desse tá. de 15 em 15 minutos. Isso que eu queria dizer. É de um dia de time frame de 15 em 15, tá bom. Isso. Porque é o seguinte, eu deixava o sistema era ligado direto lá no site, né? Então a gente coletava dados. Lá eu tinha mais de 800 mil dados, quase 1 milhão de dados. Então ele ligava às 10 horas da manhã e de 15 em 15 minutos ele ia coletando dados e aí a gente ia ajustando qual a curva de probabilidade que tinha para os retornos, né? Isso para o Ibovespa, tá? Não é para ação, não, é só para o índice Ibovespa em pontos mesmo. Mas é de 15 em 15 minutos. Tá? Ok. Aqui o famoso ajuste de curvas, né? Então você tem aqui o ajuste da normal. A normal teria que estar todas as curvas próximas da reta linear, e a gente percebe que não acontece. Petrobras, Vale do Rio Doce, Usiminas, nenhuma se casa com a distribuição normal. A gente vê aqui então caudas, né? Caudas chamadas caudas gordas da estatística, que é onde exatamente se cometem os grandes erros. Para a direita, nem tanto, porque você pode errar para mais, você está ganhando, beleza. O problema são as caudas à esquerda, que aí você está estimando uma perda de uma porcentagem baixa, quando na verdade a porcentagem é bem alta. Tá? Então, aqui está outra prova de que realmente o mercado não segue a distribuição de probabilidade normal. Bom, onde que tudo começou então? Tudo começou com esse gráfico aqui, que é, na verdade, o gráfico do seno de 1 sobre x. Então a gente tem uma certa frequência, ela vem devagar, né? E à medida que vai chegando próximo do eixo, ela vai se tornando mais nervosa. Esse gráfico aqui lembra bastante o gráfico de um terremoto. Então, próximo de um terremoto, por exemplo, de Kobe, você vem aqui e você vê que ele começa a ficar mais com uma frequência mais alta até passar o terremoto. Esse daqui é o de 1929. Então, 1929 e os retornos. Essa é a variação diária antes do crash de 1929. A mesma coisa, você observa um certo nervosismo aqui antes, né? E aí, então, a oscilação diária forte de 1929. Aqui de 88. Na verdade, 88 foi um crash, mas foi um crash um pouco mais rápido, porque tem muitas histórias, mas ali parece ser realmente foi mais um erro de software, no software de stop loss, né? Então, quando você coloca uma ordem de compra e de venda de forma automática, o pessoal, como era o primeiro mês que estava começando a mexer com aquilo, tinha também o problema do Japão, né, que estava superfaturado, mas me pareceu que, assim, 2, 3 dias, tudo voltou ao normal, mas é considerado como um grande crash também, esse de 88. A gente tem, então, aqui o Sornet. O Sornet foi um dos primeiros artigos que eu li a respeito de como modelar mercado financeiro. O Sornet, ele tem uma história legal do Ariane, do foguete Ariane, na França, onde ele modelou exatamente como que a tubeira do Ariane balançava. Aí ele foi fazer um sabático na Califórnia e adaptou o modelo dele para os terremotos da Califórnia. Então, esse é o modelo dele, é um modelo que tem... esse TC é um tempo de crash, é um tempo de onde vai ocorrer terremoto. Aí tem uns parâmetros aqui que ele explica lá nos artigos dele. Aqui é oscilação. Então, o que ele diz é o seguinte, olha, você vai oscilando essa curva log cosseno, você vai adaptando, então existem períodos de longa variação, né, bem suave, e próximo do crash, essas ondas vão ficando cada vez maiores. Então, o grande problema do modelo do Sornet é que tem inúmeros parâmetros para uma única equação. Tá? Ele foi o revisor do meu artigo, aquele artigo que eu mostrei para vocês no começo. Eu pedi para ele revisar. Ele é bem grosso, assim, mitidão, meio estúpido, mas ele revisou e falou:
ele pediu, como o Flávio falou, pediram 5 revisões. Ele pediu 3 para mim, 3 revisões do artigo. Aí, depois da terceira, fazendo tudo que ele tinha pedido em termos de probabilidade, matriz de probabilidade condicional, aí ele falou para os editores, ele me convenceu, pode publicar. Mas aí eu desisti do modelo dele, porque o modelo dele, assim, para você adaptar, eu acho meio chutômetro demais nos parâmetros. Ele usa até hoje, ele tem um site lá no ETH, onde ele faz previsão de crash para o mundo inteiro, usando esse modelo aqui. Então ele tem lá um modelo de crash no ETH, tá? Para quem quiser visitar, ele ainda está nativo ainda aí. Tem no TED, ele já deu uma palestra no TED, tem vários vídeos dele no YouTube. E eu comecei a estudar a partir disso, só que eu falei assim, mas eu acho que tem coisa a mais, não é apenas uma oscilação, tá me parecendo isso com uma frequência. Parece que quando tem alta frequência, as frequências começam a aumentar, o mercado começa a sentir. Então, o que eu pensei de início era utilizar Fourier. Eu vou utilizar Fourier, transformada de Fourier, para tentar captar o momento dessas oscilações mais fortes. O grande problema de Fourier é que você bate a foto daquele momento no espectro, mas você não sabe qual é o tempo que aquilo ocorreu e quando aquilo vai ocorrer. Foi quando então o Takashi me falou assim, não, você tem que usar o wavelet, porque o wavelet desloca no tempo, você vai saber exatamente qual o espectro de frequência que está atuando naquele momento. E eu não tinha a mínima ideia, isso aí em 2001, 2002, do que era o wavelet. Então, passei a estudar o wavelet, e aí eu comecei a imprimir, colocar no chão, para ver se tinha algum padrão, esse tipo de coisa. Bom, aí, a wavelet é o seguinte, você olhando para o espectro, então um gráfico como esse em termos de tempo, quando você olha no espectro, aparece isso daqui, se você utilizar, por exemplo, o MATLAB, né? E aí tem exatamente um traço aqui no meio, que é exatamente o ponto onde tem a parte pontiaguda da curva que você está olhando. Dentro dos espectros, esse daqui são movimentos de baixa frequência. Quanto mais branco, mais correlacionado um dado em relação ao outro. E esses aqui de baixo são os de alta frequência. Ou seja, quanto mais branco aqui embaixo, então a gente vê que tem poucos movimentos de alta frequência aqui e muitos movimentos de baixa frequência nesse instante de tempo. Bom, isso já era conhecido da teoria de wavelet. O que não era conhecido e o que a gente não sabia era se servia para algum tipo de previsão. Nada, e até hoje, nem do ponto de vista teórico, ninguém provou teoricamente que ela serve como previsão de nada. Tá? Então, o que eu fiz, na época, isso lá atrás, eu brincava ainda com dados de 1929, com dados do Hang Seng. Então, vamos supor que você tem aqui o Dow Jones, você tem lá o Dow Jones, o gráfico Dow Jones, tal, de 1929. Antes do crash, o que acontece com essa metodologia é exatamente isso que eu via. Ou seja, um tufão branco, sem o mercado cair, exatamente nesse trecho. Então, se você colocar um tampão aqui, daqui para trás você não sabe que tem um crash ali na frente, né, porque os dados são ajustados sempre daqui para trás, mas aparecia esse tipo de gráfico no espectro, que me chamou a atenção. Falei, porque para mim eu esperava assim, um gráfico daqueles do estilo probabilidade condicional, cheio de rabiscos, cheio de coisas brancas e coloridas, mas não, aparecia sempre esse tufão branco, esse furacão branco aí, né? Então, como que a gente entendia isso? Aqui em cima, baixa frequência, aqui embaixo, alta frequência. Então, e aqui o tempo de crash. Então, a gente começou a reparar que sempre quando estava próximo de algo que ia mudar muito rápido, esse tipo de figura era padrão. Ou seja, é como se você olhar isso aqui no tempo e olhar em frequência, a analogia é a seguinte, o que acontece para 60 dias, em termos de frequência, acontece entre um dia e outro, e acontece entre um minuto e outro, e acontece entre um segundo e outro. Porque cada coeficiente da wavelet tem o mesmo potencial, tem o mesmo valor, quando algo estranho vai acontecer na curva. E é por isso que esses coeficientes todos que estão aqui, ficam brancos, porque eles são todos correlacionados. Então, a correlação, ele indica que
tempos para trás, no caso aqui eu pego sempre de 60 dias, mas 60 dias, se você vai moldando essas wavelets, 60 dias para 60 minutos, para 60 segundos, para 60 milésimos de segundos, todos os coeficientes são correlacionados, altamente correlacionados. Quando isso acontece, a gente tem um espectro, então, que vai dançando, ele vai mostrando a hora do perigo. Bom, para ver se vocês veem aqui, eu tenho uma simulaçãozinha do Hang Seng. Isso que me chamou a atenção e que me motivou na época a soltar o report que eu falei para vocês para o Valor Econômico, para o Estadão. Porque estava acompanhando o Hang Seng, o índice de Hong Kong, já há 2 anos, anotando. Na época não tinha internet veloz, então eu anotava os pontos no papel, ia para o MATLAB no dia seguinte, rodava a curva e ficava olhando. Não era nada online. Então o que eu tinha era exatamente isso daqui, ó. 11 dias antes do crash, aqui exatamente o Hang Seng, aqui é ele já filtrado, né, tirado a linha de tendência, e aqui a figura que aparecia para mim no espectro. Então, 11 dias antes eu falei, opa, peraí que está começando a aparecer coisa perigosa no mercado. Aqui 9 dias vocês começam a observar, ó, já aumentando a área de espectro branco, aqui 6 dias, aqui 2 dias e aqui o crash. É sempre desse jeito. É sempre esse movimento de espectro. Ele vai vindo, é exatamente isso que a gente vê. E quando passa o crash, ele quebra o padrão e muda. Existe uma mudança rápida naquilo que estava sendo feito em termos de espectro. Então, isso eu já observava antes do crash, antes do Hang Seng cair, eu já tinha fortes indícios de que algo ia acontecer no mercado como um todo. No dia que saiu a reportagem do report, teve uma queda de 5%, 6% em Hong Kong. Do nada caiu 5%, 6%. E aí, por aí, comecei a acompanhar mais de perto para ver exatamente o que estava acontecendo em termos desse padrão wavelet que a gente vê aqui embaixo, né? Bom, aí, como que funciona então? Então, aqui que está como funciona o índice. Então, eu tinha que criar um índice para que as pessoas entendessem. Olhar espectro para quem é matemático, físico, químico, pessoal que mexe com esse tipo de ferramenta, a parte de engenharia de sinais, é fácil. Agora, para quem não entende da parte de espectro, fica complicado. Então, para a gente observar aquele espectro, a primeira coisa é tirar a linha de tendência. Ou seja, eu subtraio cada ponto do Ibovespa ou das ações em relação ao melhor ajuste linear. Tá? Após isso, o que sobrou, eu ajusto a melhor curva de cosseno ou de seno sazonal. E subtraio de novo. Então, esse resultado que está aqui é a subtração do Ibovespa menos a reta. Sobrou esse cara aqui. Aí eu venho e ajusto qual a melhor curva de cosseno ou seno em relação a ele. E subtraio cada ponto desse daqui em relação ao seno e cosseno. O que eu esperava? Um rabisco normal, uma distribuição tipo uniforme, né? Tranquilo, uma distribuição uniforme. Pois é, mas não acontece. Ela tem um certo padrão diferenciado. Parece que o ruído de fundo tem informação precisa sobre isso. E aí, quando a gente quando a gente passa o espectro nisso daqui, ó, então eu não uso espectro nisso e não uso aqui. Por quê? Porque pela teoria de Wavelet, de Fourier, o sinal tem que ser estacionário. Eu não posso ter um sinal que está crescendo. Então eu tiro a linha de tendência, tiro a sazonalidade, e o que sobra, esse sim é o ruído de fundo, que é o que eu passo na Wavelet. Quando eu passo no Wavelet, ele vai ficar dançando, como vocês viram ali atrás. O problema é como interpretar isso para a pessoa que não entende do espectro. Então a minha jogada foi o seguinte: fazer uma contagem de pixels na imagem do espectro. Então, tipo, quantos brancos existem em relação ao total de pixels da imagem que eu tenho? Toda vez que eu tiver um número marcado, que é o número de brancos em relação ao total, eu coloco isso num ponto, num gráfico. Tá? Então aqui, em termos de 3D, esse é o espectro em 3D da Wavelet, né? Esse é o espectro 2D. E eu só olho para esse último dado que é o que me interessa. Então esse índice, ele mede apenas a última coluna de pixel dessa imagem do espectro. Quando você faz isso, surge isso daqui.
pontilhado que vocês estão vendo aqui é exatamente o IMA, o índice de mudanças abruptas, quando eu tinha o site. Isso é intraday, tomados de 15 minutos. Então, você observa que antes dessa grande queda, né, esse é para o Ibovespa, a data eu não tenho. Tem a data, de 2009. Ibovespa de 2009 até 2010. O IMA, o índice de crash, começa a aumentar, e veja bem que não tinha nada indicando que ia ter um crash. Ele vai de 0 a 1, tá? Então o crash vai de 0 a 1. E aqui é o lado direito que está medindo o crash, tá? Então ele começa aqui de 0,1, e começa a disparar. Então quando ele dispara e chega próximo de 0,9, 0,1, é sinal que aquele tufão já apareceu, existe uma correlação forte entre todos os coeficientes e que vai ter uma virada de mercado logo em seguida. Quanto tempo logo em seguida? Então aí depende. Eu vou mostrar a estatística daqui a pouco para vocês. No caso, eu consegui acertar lá no site, com até 2 dias, 3 dias de antecedência, 92% dos alertas de crash. Então, em 92% dos casos, em 10 anos, tomados 15 minutos todo dia, em 10 anos, ele só errou 8% das vezes o anúncio de crash que teria pela frente. Isso 2 a 3 dias antes de realmente virar o mercado. Tá? Então, os pontinhos vermelhos mostram exatamente, ó, aqui tem uma queda, às vezes a queda não é tão grande, tá? Essa foi bem grande, ó, como a gente observa aqui, ó, nada alertava, então o mercado subiu bastante, subiu, e junto com ele subiu o crash. Olha, as altas frequências estão a toda, então é hora de pular fora. Então pula fora e o mercado desaba, tá? Isso foi em 2010, né? Teve muito a ver com o flash crash, né? O crash teve o problema da Grécia, a Grécia estava dando calote, então teve muita coisa que apareceu depois disso, sem análise de sinal saber nada dessa história, não tem nada de relação com economia, não tem nada, é simplesmente sinal do Ibovespa. Tá? Aqui como que eu fazia antes, então o que eu fazia? Eu tinha um computadorzinho aqui, e eu deixava 7 ou 8 programas rodando em tempo real com MATLAB. Então a cada 15 minutos os programas se autoligavam e começavam a fazer toda essa parte de retirar a linha de tendência, sazonalidade, filtrar, colocar e assim por diante. Né? Depois eu criei o site, então aí no site já era diferente. No site eu tinha um colega lá do INSPER, que foi meu aluno, inclusive em Rio Claro, um aluno de computação muito bom, e eu falei para ele tinha trabalhado no Itaú por 10 anos mais ou menos, e aí ele queria comprar o índice. Falei, não vou vender. Se você quiser me ajudar no site, o que eu ganhar, metade é meu, metade é seu. Eu estou precisando de um cara de computação que automatize tudo que eu estou fazendo lá. E aí ele automatizou, e a gente colocou o seguinte, a gente colocou, então, compramos um servidor nos Estados Unidos, da Amazon. A gente alugamos um servidor potente da Amazon, porque servidor no Brasil a gente viu que não dava. Qualquer tipo de cloud que existe aqui, sinal cai no meio do caminho, dava uma dor de cabeça danada para acompanhar de 15 minutos. Então a gente alugou um servidor lá da Amazon, colocamos o site, então os clientes acessavam a área interna do site, eles eram transferidos exatamente para o servidor, tínhamos 3 ou 4 corretoras, porque quando o sinal de uma corretora caía, automaticamente o programa pegava o melhor sinal que tinha, e aí ele atualizava os gráficos, e já fazia para a gente 4 tipos de alertas. A gente tinha o IMA diário, que é um alerta assim, mensal, tá? Ó, daqui um mês pode acontecer aquilo. A gente tinha o intradiário, que era esse que acertava 2 ou 3 dias antes da virada. A gente tem um mapa de risco, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a gente tinha entropia. Então esses 4 alertas eram feitos exatamente no servidor. O IMA diário, esse das wavelets, era de graça, eu plotava de graça, todo dia, final do dia, ele rodava as wavelets e colocava lá para quem quisesse acompanhar. Esse intradiário, de 15 minutos, como tinha gente de fundo de investimento e de banco, então esse era pago. Esse não era caro, era R$100 por mês, o pessoal ainda chiava ainda, vocês têm uma ideia. Mas eu cobrava R$100 por mês para soltar esse alarme em tempo real. Aqui funcionava também para opções, tá? Então, além do Ibovespa e além de ações, aqui a gente tem
o caso de opções da Vale B42, por exemplo, de 2010. Aqui teve um alerta, ó, um alerta aqui, uma queda pequena. Um alerta aqui, uma queda que parece pequena, mas se você olhar bem aqui, ele saiu de 5 para 4 reais, 25%. Né? Aqui um outro, um alerta mais forte, que ia ter outra virada de novo. Então saiu de 5,8 reais para R$1, por exemplo. Né? Ou seja, a opção tem esse problema que qualquer coisa realmente ela é muito sensível. Mas mesmo assim, o índice pegava isso ainda. Tá? Aqui vai a Petrobras, então um outro tipo de opção, a PTRL 40, por exemplo, de 2009, né? Então vários alertas de crash, ó. Alertou um aqui, Petrobras caiu, alertou aqui, Petrobras caiu, alertou aqui, Petrobras caiu, alertou aqui, Petrobras caiu. Então para a opção também ela funcionava muito bem. Ela não funcionou bem, esses alertas não funcionaram bem para dólar, não deu certo. Para índice futuro também não deu certo, muito ruído de fundo, deu muito erro. Tá? Mas para ação e para opção ela funcionava bem legal. Aqui mais alguns, ó, esses são gráficos que estavam lá no site, né, que eu peguei aqui. Ó. Então cada parte vermelha dessa é o IMA Crash, é o alerta. Além do crash, eu tenho o contrário do crash, que é o IMA Entrada. Que o pessoal ficava perguntando, tá, mas qual o melhor momento de entrar? O que eu deduzi? Eu resolvi fazer a parte inversa e pegar não só os pixels em branco, mas os pixels em preto. Então, quando eles começam a contar maior, ele seria o índice de entrada. Quando ele for maior, próximo de 1, está numa boa hora de você comprar a ação. Quando ele for passar desse ponto, cair para 0, está na hora de você começar a ficar preocupado com o crash. Então, a jogada era IMA entrada e IMA crash. Então, toda essa linha vermelha é o IMA acompanhando. Então, aqui a gente tem esse daqui é o Ibovespa de 2018, ó, de 15/10 a 19/10, ó. Ibovespa subiu, IMA subiu, bateu no topo, que é o 1, alertando, ó, vai virar. Alguns dias depois, ó, virou. Né? A mesma coisa aqui, Ibovespa em 2013, ó, de cara ele já bateu, alertou que ia virar, virou. E aí, mais para frente, apareceu uma entrada, dizendo que esse era um bom momento de compra. Né? Então, comprou aqui, logo depois esperasse um pouquinho, né? Poderia ter ganho um valor a mais. A mesma coisa aqui, ó, IMA entrada mandando comprar, comprou, IMA crash mandando vender. Vendeu, voltou IMA entrada de novo. A mesma coisa aqui, IMA entrada, ó, mandando comprar exatamente no Vale. Comprou, subiu, o IMA crash estava em 0,4, então segura mais um pouco. Segurou, caiu um pouquinho, voltou, subiu, hora de vender. Hora de vender, caiu tudo de novo. E aí, por aí vai, essa era a análise que a gente fazia. Esses são de algumas ações que tinham lá no site. Então, por exemplo, esse aqui é o IMA da Vale. A curva verdinha é a entrada, hora de comprar. A curva vermelha, hora de vender. Então, observa que subiu, caiu, ou seja, nesse período aqui era bom cair fora, porque estava em 0,8 o IMA em 2 momentos. Então era um sinal de que ia ter uma mudança abrupta em breve, né? E ela veio. A mesma coisa aqui, ó, tá? Esse é para o Banco do Brasil. Então subiu, primeiro apareceu o IMA entrada, mandando comprar. Depois apareceu o IMA crash, mandando, olha, pula fora porque vai virar. E aí realmente virou. Né? Então, vários acertos. Eu tenho vários gráficos disso, era todo dia tinha, a cada 15 minutos, um gráfico. Então, é diferente de você falar, como algumas pessoas às vezes falavam, que era assim, você está prevendo o futuro com base no próprio futuro, ou prevendo olhando o passado. Na verdade, não, a gente não sabia o futuro. A gente escondia o futuro do IMA, porque todos esses gráficos eram feitos com dados daqui para trás, eu não tinha essa parte da frente. Então essa parte da frente ia acumulando, mas o alerta surgia quando a gente olhava sempre esse gráfico vermelho ou esse gráfico verde. Né? Bom, após quase 900 mil dados, né, tomados de 15 em 15 minutos, a gente conseguiu então ter um certo padrão de alarme. Então, por exemplo, alarmes verdadeiros, quase 94%. Né? Falso alarme, 6%. Queda média quando anunciava um crash. Como era intradiário, na média era uma queda de 3% para as ações.
Então, para ter, em termos de ações, é um negócio bem alto. Tá? Para opção, nem tanto, mas para ação é bem alto. Queda máxima, ele chegou a prever com 2 dias de antecedência uma queda de 12%. Né? Queda mínima, 0,08%, ou seja, mais ou menos quase um falso positivo. E aí eu comecei a computar qual o tempo médio para se atingir o valor mínimo do alerta. Então era 2,76 dias. Então cada alerta, eu falava para o pessoal, olha, daqui 2,70 e poucos dias vai ter um crash no Ibovespa. Tá? E aí tinha também para as ações. Né? E qual é o tempo máximo de espera? 10 dias. Então com essa estatística, e a estatística era atualizada a cada 15 minutos. Então eu deixava rodando a cada 15 minutos toda uma tabela que ia sendo atualizada para a gente ver se estava dando, se era só coincidência, se era, enfim, se o modelo estava saindo tudo errado. Em 10 anos, só essa porcentagem só foi aumentando. Tá? Bom, aí aqui, 5.000 horas depois, a gente conseguiu então fazer um mapa de risco, que é o que eu falei para vocês, é uma densidade de probabilidade, onde eu tenho aqui porcentagem de queda do Ibovespa, né? Então são quedas do Ibovespa pelos alertas do IMA. E fazer um cluster desse negócio de forma a me representar com o cluster uma tabela como essa. Então o alerta, além de dizer, olha, vai cair, ele dizia a chance de errar. Então, por exemplo, quando o IMA era 0,1, então, a probabilidade de cair mais de 0,5% era de 95%, quando o IMA crash era 0,1%. E era de 53% para uma queda de 5%. E aí, quais as duas regiões mais perigosas? Essa daqui, quando o IMA estava em 0,2, a gente descartava. Por quê? Porque são quedas pequenas. Tá? A maior atenção para a gente é quando o IMA estava acima de 0,8, que era exatamente esse cluster que está aqui. Então a pessoa pergunta, por que 0,8? Porque existe um cluster histórico de dados que concentrava em torno de 0,8 o alerta. Então, alerta de 0,8, volatilidade de 3,6, logo em seguida vinha um crash do Ibovespa. Tá? Então, a gente focava sempre para essa linha aqui, ó, IMA de 0,8. Então, quando o IMA 0,8, tinha 95% de confiança de que o Ibovespa ia cair pelo menos 0,5%. Né? E aí ele sempre realmente acertava. Tá? Aí a gente tinha esses gráficos aqui, que a gente mostrava que era conhecido como mapa de risco, né? Que é exatamente o caminho, aqui é o IMA, os alertas, pela volatilidade histórica. Então ele ia medindo o desvio padrão e fazia um gráfico do desvio padrão em termos de histórico. Tá? Aqui, toda vez que o ponto de crash era este, e esse aqui era o gráfico do IMA com o desvio padrão. E a gente ia plotando isso lá no site. Quando chegava nesse ponto aqui, batata, o negócio ia cair. Ó. Então, se você olhava aqui, ó, tá subindo, e aqui embaixo o Ibovespa de 15 minutos, subindo. Chegou no topo, ó, grande chance de ter um crash. Logo depois, crash, e aí ele começa a retroceder. A volatilidade continua alta, mas o IMA começava a voltar. Tá? Então, a gente tinha esse tipo de análise que a gente fazia lá também. Esse é o gráfico que o pessoal observava no site, então as bolinhas ficavam andando, mostrando para eles o tempo todo qual o nível de risco que estava acontecendo, né? Exatamente junto com o gráfico do crash que a gente tem aqui. Bom, isso aqui foi do ano passado, né? O ano passado, de novo, o Valor Econômico me procurou, e eu falei, ó, não sei o que vai acontecer aí, mas vai ter um tombo feio de novo. E o mercado estava super puxado, né? Essa entrevista foi mais ou menos aqui, ó, tá? Então subiu, teve mais 2 alertas, 3 alertas, e aí realmente veio a pandemia e tudo caiu. Tá? Agora está subindo de novo, esse aqui foi de ontem, tá? Esse aqui é o Wavelet de ontem que eu preparei para vocês, tá em mais ou menos 0,3, então pelo menos como esse é o diário, não é o intradiário, o diário mostra que pelo menos até o final do mês a gente vai ter ainda talvez alguma coisa então, em termos de alta, né, até aparecer aquele padrão de tufão branco, onde os coeficientes das wavelets em todos os instantes são altamente correlacionados. Tá?
O IMA entrada sumiu, o IMA entrada apareceu aqui em janeiro, fevereiro, abril, né? Em abril, ó. Em abril ele estava no máximo, estava quase em 1, mandou comprar em abril, então, ó, compra em abril, e aí está começando, ó, já foi para 0, então não é um bom momento de compra de Bovespa hoje, mas também não há perigo assim iminente de que pelos próximos dias teremos um crash. Pode ter alguma correção, esse gráfico, como a gente observa aqui, ó, ele pode realmente cair, tá? Mas aí é uma queda de correção apenas, não é uma queda muito forte. Agora, se ele passar de meio e chegar naquele cluster que eu mostrei para vocês em 0,8, 93% de chance de que realmente teremos uma virada, mudança abrupta ainda esse ano de novo. Tá? Não precisa ser nenhum mago, porque depois da pandemia vão começar a aparecer os relatórios das empresas mostrando as quedas, PIB em queda, então certamente talvez o mercado caia até o final do ano. Né? O que a gente media também foi baseado nesse artigo que eu achei bem interessante na época, que é um artigo misturando entropia, parte física. Então, previsão com entropia, essa é uma coisa legal, eu gostei bastante de fazer isso, e realmente funcionava, mas ele é muito rápido. O alerta da entropia, tipo assim, meia hora, olha, avisa, vai cair. Então você tem que ficar preparado. Então eu fazia isso também aqui de forma automática, a gente tinha lá a entropia normalizada, que era feito no MATLAB, e aí a gente tem então Ibovespa, e aí tinha algumas mudanças aqui, como a gente observa, ó, quando aparecia baixa entropia, como se fosse uma manada direcionada. Quando a entropia era alta, o mercado não caía, mas quando a entropia era baixa, alguma notícia vazou de alguma coisa e tinha um movimento direcionado pré-existente. E aí era hora de pular fora e vender. Tá? Então eu tinha, além do IMA, além do mapa de risco, ainda mais uma análise de entropia, que é bem legal. Eu tenho um amigo que até trabalha com transferência de entropia. Ele é físico, ele gostou da ideia, então até hoje ele publica coisas com transferência de entropia. Ele fala que transferência da entropia é até melhor do que a própria entropia. Né? Então, a gente ficou de escrever um artigo junto, mas já faz uns 2 anos a gente não escreveu nada até hoje. Então, mas ele continua pesquisando e escrevendo do lado dele lá. Tá? Bom, em termos de opção, se vocês já estão operando com o mercado, o pessoal comenta muito aí em termos de noticiário de ações e do Bovespa. Como vocês sabem, quer dizer, não sei o nível de conhecimento, mas em termos de opção é que é o grande problema. E é aí que o pessoal ganha muito e o pessoal perde muito. Então, por exemplo, o que a gente conseguiu captar é que numa opção, teve num único dia, para essa ação da Uzi Minas, 229%. Num único dia. Opção da Petrobras, por exemplo, na época do pré-sal, ela deu 3.000%. Teve uma opção que num único dia deu 3.000% de lucro no retorno. Então quem comprou de manhã, eu conheci uma pessoa que conhecia uma outra pessoa que vendeu um apartamento, ele tinha um apartamentozinho pequeno de R$80 mil, e comprou tudo em opção da Petrobras. Tá? Isso quando ela já tinha subido 3.000%. Ele ganhou 1.000% naquele dia, ou seja, ainda teve um resquício de alta no dia seguinte. Então, é aqui que mora toda a jogada em termos de você avaliar crash, entropia, não tanto para ação, mas para opção. Né? E aí, a gente, observando algumas coisas, a gente tem um trabalho que a gente foi para a área de redes. Né? Ou seja, como que será que é o comportamento dos mercados em termos de redes? Isso porque eu tinha visto um vídeo de um matemático que tinha trabalhado com um biólogo, agora esqueci o nome do biólogo, um famoso, ele é até Sir, ele recebeu o título de Sir, um biólogo importante no Reino Unido, e ele pegou e emprestou a teoria da ecologia para dentro dos bancos, e ele disse que tinha lá um fator de espalhamento de rumores negativos pré-crash, e que isso estaria interligado na forma de redes. Aí eu resolvi pesquisar sobre isso, né, e sobre observar esse tipo de coisa. Eu até tenho aqui um videozinho, vamos ver se eu consigo passar para vocês. Então, cada ponto desse é um índice de um país. Como vocês estão vendo aqui, ó, quando chegou no meio onde estava pré-crise, cada ligação dessa é uma alta correlação acima de meio, uma correlação entre Hang Seng e Milão, entre Japão e Índia.
os mercados todos estavam super correlacionados pré-crise. Então, o que a gente tem em termos de gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O vídeo vai aparecer aí. Tá aparecendo aí, Geraldo? Vou rodar o vídeo. Tá aparecendo? O vídeo Ainda não. Ah, o vídeo não? Acho que eu vou ter que compartilhar o vídeo, né? Deixa eu parar o vídeo aqui, então. Você vai ter que compartilhar. Deixa eu voltar para cá, então. Interromper. Vou compartilhar aqui a janela de vídeo. Compartilhar. Agora vocês estão vendo, né? Já está começando. Beleza. Então, ó, vai começar agora. Ó, começou 2007, 2000. Ó, aqui são as ligações. Aqui é pré-crash. Ponto 500, mais ou menos. Ó, ligou tudo e aí começou a desabar. E aí as ligações se interromperam. Quando tá para aumentar de novo, ele volta a se ligar todo. Então, observando esse tipo de ligação de nodos, a gente começou a perguntar que influência tinha um nodo de um índice em relação ao outro. Tá? Então, isso daí a gente criou uma outra medida também. Deixa eu voltar agora aqui para o slide. Compartilhar. Que vocês estão vendo aí a tela de novo? Sim. Tá? Que é esse artigo aqui. Ó. Então a gente escreveu esse artigo, os efeitos da exclusão do nodo. O que acontece quando você retira um nodo da rede? Então, por exemplo, a Irlanda. O que aconteceu naquele pré-crash? A Irlanda se desconectou rapidamente de todos os índices. E ela foi uma das responsáveis exatamente pelo crash de 2008. Tá? Então a gente conseguiu captar isso com o desligamento total da Irlanda em relação aos outros nodos. Né? E aí a gente acompanhava esse tipo de coisa em termos de rede. Essa é uma coisa bem legal de se estudar também. Então tem muita gente fazendo isso, observando ligações de rede, centralidade, né, observando centralidade de redes e assim por diante. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então, isso tudo para mostrar para vocês o que eu pincelei até hoje em termos de mercado financeiro, que é o que o Geraldo estava falando, né? Enfim, foi mais na tentativa de entender, de fazer investimento próprio, de tentar saber por que a coisa cai, não satisfeito com apenas essas análises que eu falei para vocês antes, análises em termos de técnica, né, grafismo, que eu usei boa parte dela, média móvel, IFR, todas essas análises aí, e também os sensores de ação, momento, né, fundamentos, essa parte toda, ou otimização de carteira, enfim. Usei tudo isso aí, mas não estava satisfeito. Então comecei a ir para esse outro lado, realmente tem um potencial de investimento acadêmico, de entendimento, bem legal, muita coisa para fazer. Por exemplo, agora com análise de Twitter, né, análise do Google Trends, como que o Google Trends e o Twitter podem influenciar no mercado financeiro, existe um monte de artigos já nessa linha. Enfim, não vou tomar mais o tempo de vocês e agradeço e vamos abrir as perguntas aí, tá? Pode perguntar o que vocês quiserem. Bom, Marquinhos, então, obrigado aí pela sua boa, excelente apresentação, né? E agora vamos permitir. Aí nós temos um tempinho, né? Então, quem quiser pode abrir o microfone e falar, por favor. Bom, se ninguém quiser começar, eu já começo. Vai você que eu vou depois. Então tá bom. Eu vou em terceiro. Legal. Ô, Marco, legal aí, parabéns pelo seu trabalho. Acho que
A gente mostra o tanto que é apaixonante usar matemática para tentar interpretar o mercado, né? A gente fica naquele dilema, né? Vamos ganhar dinheiro com tudo isso que a gente faz ou vamos continuar desenvolvendo melhores ferramentas, né? É um grande dilema, porque a hora que você vê, nossa, a gente consegue prever com 95% de capacidade, você fica assim, poxa vida, né? Não é uma oportunidade de repente, pelo menos pagar uma jantinha, né, uma bodas de prata, um negócio. Mas, enfim, é muito legal. E, bom, eu vi que você fez aí trabalho de clusterização e tal, e eu trabalho muito com inteligência artificial e também para fazer previsão, na verdade, de dificuldade financeira, falência, essas coisas, né? Uhum. E eu fiquei interessado justamente nessa ponta né, o Crash também é uma grande oportunidade, porque essa divisão que você faz é plenamente factível. E aí eu queria perguntar se você já pensou, já passou por você alguma possibilidade de utilizar a inteligência artificial da forma como ela está posta hoje. O que eu estou fazendo, não para termos de mercado, eu já vi várias coisas, vi até aluno agora já fazendo, parece que assim, estão divulgando direto. Isso não tentei fazer, não sei se tem muita aplicabilidade em termos de previsão de mudança rápida do mercado. Tá? Vi alguns resultados interessantes, bem legais, em termos de retorno, mas assim, eu estou tentando usar esse tipo de coisa de inteligência artificial agora para interpretar o que as pessoas estão dizendo sobre o mercado, como eu falei para vocês antes, em termos de Twitter, em termos de Google Trends. Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala de economia e uma pessoa fala de ações, qual a relação que isso tem com a queda do mercado? Então, para interpretar isso, por exemplo, eu tenho usado, tem alguma coisa com fuzzy para tentar, no Python, coloquei fuzzy no Python para olhar o passado de ações e olhar o que as pessoas estão dizendo no Google Trends. Então pega do Google Trends, joga na fuzzy para tentar ver o que vai acontecer. Tem um índice que eu criei, ainda está bem no começo, está meio na tentativa e erro, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, talvez tenha que ajustar melhor as curvas de fuzzy, né, aquelas curvas de aprendizado. Então no fuzzy eu já dei uma olhada em termos de Google Trends, tentar correlacionar isso. Para o Twitter eu estou coletando dados ainda, então, por exemplo, tem dia que eu ligo, tem dia que eu não ligo, porque como eu não tenho site, então eu vou deixando aqui em casa mesmo. Que é pegar o que as pessoas estão falando sobre aí já em inglês, em termos de Dow Jones. O que as pessoas estão falando em termos de economia, bem ou mal, e o Twitter tem uma análise de sensitividade e uma análise de polarização, o sinal vem para você entre -1 e 1, e fica oscilando. Então, quanto mais próximo de -1, mais informação negativa o pessoal está falando sobre aquele assunto. Quanto mais próximo de 1, mais informação positiva. Então, eu estou tentando tentar clusterizar ou observar se existe uma correlação que as pessoas estão falando entre economia e stock market com o Dow Jones ou o SP 500. Né? Porque existem estudos dizendo que, olha, realmente, a gente consegue prever e tal. Eu não consegui ver nada assim muito importante ainda, mas também não tenho tantos dados para tentar observar esse tipo de coisa. Né? Então, eu ainda estou coletando dados, tem bastante dados, mas do ponto de vista de inteligência artificial ainda são poucos. Teria que ficar pelo menos assim 1 ano pegando a cada 30 segundos ou a cada 1 minuto dados sobre o que as pessoas estão comentando sobre economia e stock market. Por exemplo, já observei que tem dias que cai o mercado, mas as pessoas estão falando bem. Tem dia que o mercado sobe e as pessoas estão falando mal, então não dá para ainda chegar a uma conclusão. Mas sim, essa parte de inteligência artificial seria bem legal, bem bacana, principalmente do ponto de vista, assim, como está todo mundo mexendo com machine learning, eu acho que daí não vai sair mais nada, porque senão senão já teria saído, o pessoal estava quieto.
Tá todo mundo fazendo, quando tem até aluno meu fazendo, é porque não tá muito legal. Então, não vai, aí você não vai ganhar dinheiro. É verdade. Quando tem aluno assim, que não é um bom aluno, fala assim, não, eu estou fazendo machine learning, então eu não vou nem fazer isso, porque não vai. E para fazer a relação entre os mercados, você já cogitou também a co-integração entre eles? Isso daí, essa parte de estatística eu não manjo muito. Tem um pessoal lá do INSPER que eles trabalham com essa parte de co-integração, né, dos modelos de séries temporais, né? Eu teria que dar uma estudada para tentar fazer, mas não tentei, nunca tentei fazer isso, com integração de mercado. O mercado financeiro ele tem algumas relações, tem vários papers que o pessoal faz associação via co-integração, e também tem gente que faz associação por faz previsões em diversos casos, não só com machine learning, mas inteligência artificial em geral, né? Agora virou a modinha da LSTM, e ela está vindo forte para fazer regressões, que usa aprendizagem profunda, né? Uhum. A diferença entre um aluno fazer e esses já formados é trazer uma configuração que funcione, né? Porque muitos alunos vão testando e não sabem o que está fazendo, né? O aluno fazer eu acho super legal, porque ele vai, por exemplo, trabalhar com aquela parte de aprendizado, ele vai ver uma aplicação prática daquilo que o professor está ensinando. Isso. Então, para ele em si, eu acho isso muito legal. Agora, do ponto de vista, por exemplo, o que me deixa preocupado é que tem um monte de gente de fundo de investimento contratando alunos e pagando bem, do ponto de vista para a idade deles, 2.000, 3.500, 5.000 reais, para fazer machine learning, para vender isso para investidor, para pessoa leiga. Então, isso me deixa seriamente preocupado, porque não é uma coisa, por exemplo, como a gente via lá nos anos dos IUPs, dos anos 90, onde os caras contratavam acadêmicos mesmo, pessoal PhD, para montar modelos de redes interligadas, ou como o pessoal lá do Black-Scholes lá que montou o fundo deles, né, para fazer... Não, mesmo eles, o Merton Scholes, né, que perdeu dinheiro e foi banido do mercado, com o índice que ele criou. Então, se ele foi banido do mercado, o cara que é prêmio Nobel, então tem que tomar muito cuidado. E eu vejo hoje muita gente, muito aluno meu, mas muito mesmo, falando, não, eu estou no fundo de investimento do banco tal, do fundo de investimento do banco tal, tudo coisa grande, famosa. O que você está fazendo lá? Estou fazendo machine learning para a gente colocar no RoboTrader. Mas o cara não era tão bom programador. Não viu ainda estatística, porque é aluno de primeiro semestre, não é aluno de sexto semestre. É todo mundo iluminado. Então, assim, vislumbrado, quer dizer, tudo bem, eles viram Python comigo, mas tem que aprofundar. Não viram nada de estatística ainda, deu uma pincelada apenas, não viram nada ainda profundo de econometria, não, já estão num fundo vendendo coisa para investidor. E falando de machine learning, eu estou fazendo machine learning, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já escrevi um artigo para umas revistas que me entrevistaram sobre o que eu achava da alta frequência, robô de alta frequência. Falei, olha, o próximo crash do mundo vai estar envolvido robô de alta frequência. Porque só existe 2 ou 3 empresas no mundo, é uma caixa preta, ninguém sabe como o software funciona, e estão colocando um monte de moleque para fazer isso e sair vendendo para o investidor. Isso é uma bola de neve. Quando eu via aluno de sexto semestre, ou sétimo semestre, está próximo a se formar, tudo bem, né? Eu estou vendo agora aluno de primeiro semestre, segundo semestre, trabalhando em fundo, usando machine learning. Então, não é uma boa. Não é uma boa, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Então, e outra, às vezes usam machine learning para olhar um futuro, que eles falam que é futuro, mas na verdade é um backtesting que eles fazem, né? E backtesting, você está olhando o passado, não está prevendo nada. Deu 100% de backtesting, tá, mas não quer dizer nada, absolutamente nada no futuro. Então, eu estou fugindo um pouco dessa linha sempre,
para ir para uma coisa assim diferente. Então, por exemplo, análise de rumores, análise de o que as pessoas estão dizendo sobre tal coisa, ou análise de modelo do tipo SR, né? Suscetível, infectado, recuperado, modelo dinâmico para entender ponto de estabilidade e instabilidade. Isso eu falo no meu livro de Mudanças Abruptas. Por exemplo, pegar sistema dinâmico e adaptar para o mercado financeiro para buscar onde os autovalores são negativos e positivos para tentar encontrar alguma coisa ali no meio. Então, são coisas que, primeiro, só realmente um acadêmico dessa área de exatas, né, físico, ou um biólogo avançado, ou um matemático, vai conseguir fazer e interpretar. Então, mesmo o melhor dos administradores de empresa, por maior boa vontade que tem, ele não vai entender, por exemplo, no sistema dinâmico, o que você tem de alto valor negativo ou imaginário, por exemplo. O que quer dizer um alto valor imaginário? A gente sabe que a hora que a gente busca um controle, né, sempre transformando os pontos do ponto de positivo para o negativo no eixo real, porque é ali que está a estabilidade do mercado. É ali que está a estabilidade do sistema dinâmico. Mas como é que você vai passar isso para um administrador de empresas ou para um economista? É complicado. Então, esse tipo de assunto é que eu busco porque tem um campo vasto que ainda não foi, com exceção do pessoal que publica nas revistas de física, Física A, ou não linear caóticos, alguma coisa, o pessoal de economia não vai por essa linha, eles vão ainda nas linhas de linearização, discretização. Isso já está batido, isso aí a gente tem 40 anos de papers e de assuntos sobre isso, né? Exatamente. Valeu, obrigado. Valeu, Flávio, que é isso. Abração. Bom, Marco, eu vou falar pouquinho, perguntar pouquinho, mas eu estou fora da academia tem 30 anos, tá? Uhum. A única coisa que eu lembro são as 4 operações, tá? E o mais interessante é que elas mudaram um pouco. Mas eu trabalho muito com opção, eu tenho um modelinho bacana para opção, né? E atualmente eu tenho usado muito, estudado muito com a integração, muito. Eu acompanho cerca de 300 pares de cointegração e fico impressionado. Quando eu faço o ajuste, o resíduo em torno de um desvio estandarizado, ele é muito próximo da normal, né? E é muito bacana. Tenho lido alguns papers e tal, mas na hora boa, todos os papers param. Porque né? não conseguiu, né? Não, ninguém conta o pulo do gato, né? Ninguém conta. Não, mas acho que não conseguiu, talvez, Zé Carlos. Talvez não tenha conseguido mesmo, né? Nem que não conte, não sei. Não, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque se conseguiu, ele faz bem em não contar também. Né? Trabalhou e tal, enfim. E eu comecei a procurar algumas alternativas para terminar alguns trabalhos de cointegração e passei a usar a cointegração associado com um pouco de análise gráfica na parte do estocástico. Né? E quando você estava mostrando o seu índice, né, de crash, de entrada e de saída, tá? Eu tive a impressão, né, senti o cheiro, tá? Que ele podia ser usado para fortalecer um sinal forte de entrada e saída de uma operação de long short através de cointegração. Você chegou a avaliar o seu sinal, o seu índice, com estocástico, ou com algum RSI, ou com algum outro indicador? Não, mas tinha o rapaz que trabalhava comigo montando o site, ele resolveu fazer um long short, como você falou. Ele me mostrou uns gráficos, e falou: cara, tá funcionando legal isso aqui junto com o long short, dá para fazer, não sei o quê. E aí eu falei assim: bacana, tá, então depois você me explica isso aí, como é que funciona, né? Aí ele ficou mexendo lá um bom tempo com isso aí, fazendo uns gráficos lá e tal, mas depois ele também não falou mais nada. Mas pelo que ele tinha me mostrado, sim, parece que funciona assim.
Eu achei muito bacana, eu achei que tem muita relação. Eu acho bacana. Parabéns, foi muito bacana. Ele falou, agora, com relação a comparar, por exemplo, com esses outros índices, RSI, não sei o quê, isso eu não fiz, não. Isso eu nunca. Porque também era tudo tão corrido, e minha função era ficar armazenando lá, tudo automático, escrever um artigo de vez em quando, fazer meus investimentos, mas o mundo olhava lá, fazer meus investimentos, e dar aula, né? Então, como eu estou numa faculdade que é particular, o maior ganha-pão lá é aula, você tem que dar aula o tempo todo igual um louco. Então, o que sobra para pesquisa é um tempo muito pequeno, e mesmo fora da pandemia, antes da pandemia também era um tempo pequeno, porque é o tempo todo que você tem que tá checando a parte online onde você deixou o exercício, dá um retorno para os alunos, dá não sei o quê. Aí você fala, puxa, eu queria tanto mexer naquele negócio, eu não consegui. Puxa, eu queria tanto mexer. Todo dia tem alguma coisa diferente. Então, passando cara, passaram-se 10 anos e eu só deixei o site rodando, coletando dados. Mas eu não tive como comparar realmente se esses índices que você falou, se realmente estavam batendo com o que a gente estava acompanhando. O que eu comparava era se realmente ele acertava crash ou não. Né? Sim. Isso por si só já é muito bacana. Mas foi muito boa a tua apresentação, gostei. Obrigado. É pena que eu entendo muito pouco de matemática hoje em dia. Mas é gráfico, a gente entende gráfico. Gráfico eu entendo ainda. Então. Falou, Zé, obrigado. Obrigado. Marquinhos, acho que nós estamos adiantando o tempo aí, eu vou tomar minha posição privilegiada agora para te perguntar uma coisa simples aí, que é o seguinte, não é sobre o mercado financeiro, se seu índice lá, se ele poderia ser aplicado, por exemplo, para identificar na medicina esses sinais, se a pessoa está em iminência de ter, por exemplo, um AVC, alguma coisa assim, seria possível? Eu acho que sim. Eu vou dizer por quê. Porque brincando, na Copa do Mundo de 2010, eu ainda tinha um site e eu fiz uma análise de se o Brasil ia vencer a Copa ou não. E eu peguei a FIFA, distribuía, por exemplo, a FIFA tem lá a pontuação dos times de todos os países e tal, e eu peguei o do Brasil, os dados de mês a mês, durante não sei quantos anos, coloquei lá e coloquei o imã, e eu vi que estava no crash. Falei, o Brasil não vai ganhar a Copa. Mas brincando, foi na brincadeira. Falei, o imã crash está em 1, vai virar antes da Copa, o Brasil não vai ganhar. E aí o Brasil perdeu, e quando perdeu, meu filho ficou de mal comigo. Aí, tá feliz agora que o Brasil perdeu? Na sua previsão. Mas eu acho que sim, tem a ver esse negócio. Por exemplo, se você tem algo crescendo, que está assim com uma alta frequência e normalmente ele volta, eu acho que com certeza para a medicina também funcionaria. Esse tipo de informação, eu acho que funciona por causa do imã crash. Eu acho que ele dá certo, sim. Pois é, então, acho que isso tem aplicabilidade em diversos outros ramos. Sim. Mas acho que na medicina seria legal de fazer coisa. Sim, acho que sinais de frequência essa parte de eletro, né? Eletro para medir algum tipo de alteração elétrica no cérebro, esse tipo de coisa. Eu acho que se você tem oscilação, né? Sobe e desce, com certeza talvez ele funcionaria assim. Bom, é o seguinte, acho que a gente gostaria de, assim, nós estamos tentando terminar o seminário um pouco antes das 7h30, que tem gente que já tem compromisso logo na sequência. Então, eu quero agradecer já o Marquinhos aí pela sua muito bom. E antes de encerrar, eu gostaria só que você desse suas palavras finais aí, a gente encerra na sequência, então. Eu queria agradecer você, Geraldo. Obrigado pelo contato de novo, depois de tanto tempo, te ver de novo aí, te ver bem. Parabéns também pela iniciativa de juntar várias pessoas de diversas formações, pessoal interessado em não só em investir, mas também em entender as ferramentas para usar como investimento ou usar em publicações, né?
Isso é importante, esse tipo de ligação entre academia e pessoal que, como o Zé Carlos falou, que está longe da academia, isso não tem problema, isso daí é exatamente a ideia, quanto mais, porque às vezes a ideia da pessoa que está fora é que faz a filtragem e te direciona para uns caminhos melhores, então a gente tem que, o tempo todo, conversar com gente também de fora da academia, gente que talvez diga que não entenda matemática, mas entende, tem a vivência, como você falou, Zé Carlos, vivência de opções, porque muita gente, eu conheço assim, 90% dos economistas que vão na televisão, que vão falar sobre o mercado financeiro, que deixa o dinheiro num fundo de investimento do banco, porque não sabe investir ele próprio, ele não conhece o mercado de opções. Então, esse tipo de coisa, eu conheço porque eu também investi, coloquei dinheiro, ganhei, perdi, então eu consigo entender essa outra parte, mas tem muito economista que fica só realmente na parte teórica, na parte acadêmica, né? E aí perde esses meandros do que você estava falando, que é no caso, tipo, olha, eu estou sentindo que ali vai virar. Realmente vira, porque a experiência conta muito com isso. Eu comecei do zero mesmo, eu comecei no Banespa, a gerente do Banespa na época abriu uma sala de ações e deu uma conta grátis para todo mundo testar. E eu comecei testando lá, fazendo simulação, mas sem saber nada, comecei do zero mesmo. Então, a ideia do Geraldo e do Flávio aí, de juntar pessoas e de tocar isso aí, eu acho que você tem que continuar mesmo, né? Precisando de que a gente volte para falar mais, a gente está à disposição aí. Mais uma vez, obrigadão, obrigado pela paciência de todo mundo aí também. Eu que agradeço a tua participação. Ô Marquinhos, agora nós encerramos, as pessoas podem sentir à vontade, sair tranquilo aí. Tem duas perguntinhas aqui para você, o Flávio também acho que quer falar um negócio aí. Tá bom, pode falar. O Ismael vai fazer a pergunta, Ismael? Flávio, você é mais velho, você pode ir primeiro. Se tiver. Não, okay. Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu achei muito interessante mesmo essa questão do wavelet. Assim, eu quero fazer essa pergunta justamente porque eu não entendi muito bem. E assim, eu não sei como está de tempo, mas... Então, eu estou bem, eu estou tranquilo. Eu queria saber, principalmente em qual paper que eu poderia dar uma olhada melhor nesse wavelet. Me corrija, por favor, se eu entendi errado, mas ele parece uma espécie de transformação. E eu fiquei, mas que tipo de cara? Qual que é a cara dessa função? Uma combinação de seno, cosseno, exponencial? Como é que é? Tem no artigo, mas no artigo como... Bom, o Ismael, você é matemático, não é? Como é que é? Eu sou físico, na verdade. Físico, então não é. Tem o meu artigo, que eu falo sobre isso, como que a gente usa, e no meu terceiro livro, que tem ali, que eu mostrei para vocês, no terceiro livro tem eu crio uma wavelet no Excel, mostrando por que ele não é bom, que não dá para fazer. Depois eu faço no VBA do Excel, e depois eu faço no MATLAB. E aí lá eu uso quem é o wavelet mãe, eu uso o chapéu mexicano, por exemplo. Tá? Então, antes de usar a wavelet no sinal em si, o que eu faço é tirar a linha de tendência, fazer o the trend, né? Então eu faço a linha de tendência, aí o que sobrou, eu subtraio dele um cosseno ajustado através de um fit, né? Então eu retiro o que sobrou do cosseno, e o que sobrou, que seria a terceira fase, né, o terceiro conjunto de dados, esse é o conjunto de dados que eu passo no espectro da wavelet. E aí eu uso, acho que é chapéu mexicano contínuo, né, para exatamente criar aquele sinal aquele espectro. Com aquele sinal do espectro, o último pixel da matriz, o último conjunto de dados, é que me dá a informação de crash ou de entrada. Tá? Essa função inicial que você usa, ela é uma função que você escolhe? Ela é uma função baseada em alguma outra coisa? Acho que você usou o termo mãe, se não me engano. Sim, o wavelet mãe. A wavelet mãe, sim, na teoria de wavelet, na parte básica de wavelet, você tem os geradores, são famílias, né, que você escolhe de curvas que vão se adaptar. Então você tem lá as wavelets mãe que são discretizadas, são as discretas, são para sinais discretos, e você tem as wavelets que são para sinais contínuos, né? São diferentes. Então, a RAR, por exemplo, tem uma wavelet mãe chamada RAR, que ela é para sinal do tipo onda quadrada. Ela funciona muito bem para onda quadrada, não funciona para o tipo de dado contínuo. Então, essa que a gente chama de chapéu mexicano,
Ela realmente é um chapéu, estilo chapéu mexicano, em 3Ds, né? E você usa ela para um determinado tipo de sinal integrado, né? É um sinal contínuo. Então, quando eu pego esse ruído de fundo e coloco para passar nesse tipo de wavelet, no MATLAB é muito tranquilo, porque tem uma função já pronta para isso. Você carrega um arquivo e fala, passa o wavelet de tanto em tanto tempo nesse conjunto de dados. Já te sai o gráfico na hora. Já no Excel, uma que demora, outra que o resultado é ruim, a onda não fica boa, enfim, tem um monte de coisa. Mas eu coloquei no livro todos os passos dos 3 tipos de uso. Excel, o VBA e no MATLAB. E dá para fazer no Python também, dá para adaptar para o Python na boa. Então, a wavelet mãe, ou seja, aquela que vai casar os coeficientes do sinal que eu estou entrando, que eu usei é o Mexican Rate, o chapéu mexicano. Mas tem outros. Porque vocês falam assim, mas por que você escolheu essa? Porque eu testei umas outras e não dava nada. Dava um monte de gráfico colorido que eu não conseguia interpretar para nada. Essa apareceu um padrão diferente, padrão interessante. E aí eu comecei a usá-la. Aí a mesma coisa, mas por que você usou dado de 15 minutos e não usou dado de minuto em minuto? Porque não deu nada, deu ruído. Deu ruído. Por que você não usou de meia hora? Porque deu quase uma constante, não dava para... Demorava muito tempo para não ter nada de resultado. Eu fui testando vários minutos, né? Uma vez eu vendi, um cara ligou para mim, vocês terem esse é um caos, né? Real. Um cara ligou para mim querendo comprar o software. Você faz um software para mim, trouxe aí, que estava no valor econômico. Eu falei, mas não está muito a ver. Não, faz aí, eu vou pagar, tal. Tá bom. Aí eu chutei o preço lá em cima. Falei, não vou chutar o preço porque eu não quero fazer, não quero encrenca pro meu lado. Mas ele pagou. Ele falou, não, tá bom, esse preço tá bom. Então tá bom, então eu fiz. Fui lá e instalei para ele, falei, só que é o seguinte, aí ele falou assim, mas 15 minutos? Não, eu quero de minuto em minuto, quero ver isso aí mudando de minuto. Falei, cara, isso vai gerar ruído, você não tem como interpretar isso. Não, mas na minha corretora, os meus clientes, não sei o quê, todo mundo economista, não sei o quê. Tá bom, então eu vendi para ele, instalei lá, daí a pouco passou um tempo, ele, não estamos entendendo nada disso aqui. Falei, tá bom, tudo bem. Ele falou, realmente não tá. Falei, você quer voltar para 15 minutos? Então põe nos 15 minutos aí. Falei, tá legal. Falei para ele, só que é o seguinte, tem uma coisa que você tem que esperar uma semana, pelo menos, para montar um banco de dados, para a gente ter um ajuste da curva perfeito, para poder fazer o wavelet passar. Aí eu falei, não coloca dinheiro agora. Não é para colocar dinheiro agora. Tá legal. Na semana seguinte eu fui lá para ver o ajuste, aí tinha uma tromba, um cara com um bico desse tamanho, grande lá no chão. Falei, o que aconteceu? Ele falou assim, esse negócio não funciona. Coloquei dinheiro e perdi tudo. Falei, cara, mas não é para colocar dinheiro, eu nem mexi no ajuste da curva ainda, cara. Não, isso aí não vai funcionar. Falei, você quer seu dinheiro de volta? Não, deixa aí rodando, mas não vai funcionar. Falei, aí ele não acreditou, né? E continuou investindo em ruído. Falei, você está investindo em ruído. Conclusão, encontrei com ele uns 2, 3 anos depois, tinha falido, voltou a ser corretor de imóveis, né? E tinha desistido da corretora porque perdeu dinheiro pra caramba, porque não tinha paciência, né? Então, por que de 15 minutos e não minuto e minuto? Porque eu já tinha testado e tinha dado tudo errado. Por que não usa para dólar? Porque eu testei e deu errado. Por que não usa para preço de petróleo? Porque eu testei e deu errado. Por que não usar para investimento futuro? Porque eu testei e também deu errado. Muito legal. Então, infelizmente, tem umas perguntas que são assim, a gente testa, deu errado durante muito tempo, até parte para outra. Método científico. Eu brinco que a Bolsa é um instrumento de transferência de renda de quem não tem paciência para quem tem paciência. Isso, exatamente isso, Aquele padrão com calma, né? Põe lá, analisou, você fez as contas, tá, então confiou nela, só 2%, 3% de chance de errar, tá bom, então espera, né? Não sei se respondi a tua pergunta, Ismael. Respondeu sim, muito obrigado, eu achei bem legal mesmo, obrigado. O Geraldo falou que eu tinha algo para falar, eu só tenho a dizer tchau, muito obrigado, foi muito legal. Valeu, Flávio. Obrigado a vocês. Tá no finalzinho, mas o Sacha perguntou um negócio aqui, que ele falou assim sobre o espectro de Lagrange, né?
projeto matemático lá, sobre... Na hora que você mostra aquele espectro lá no gráfico, não entendi muito bem o que ele perguntou, mas é sobre se pode usar espectro de Lagrange e Markov. Lagrange eu nunca ouvi falar, mas Markov sim. Mas no espectro, eu não sei o que daria em termos de... Tem uma coisa chamada cadeia, tem a cadeia de Markov e tem as cadeias escondidas de Markov. Tem o Hayden, como é que é? Hayden Markov, uma coisa assim, né? Que o pessoal está usando muito também, que são... e aí, só que aí você trabalha com uma outra linha, aí a linha de probabilidade, é a probabilidade condicional. Então, cadeia de Markov para probabilidade condicional, tem diversos artigos, tem muitas pessoas aplicando, tem inclusive fundos de investimento programando com cadeias de Markov escondida. Agora, para o espectro ali, eu não sei se no espectro se daria muita coisa. Talvez isso dê para os retornos, tá, Sacha? Se você fizer o retorno e em cima do retorno colocar espectro de Markov, as cadeias de Markov, ou as cadeias escondidas de Markov, tem dois tipos diferentes, talvez dê alguma coisa em termos de probabilidade condicional. Lagrange eu nunca ouvi falar, não sei o que é o espectro de Lagrange. Eu sou ignorante mesmo nesse assunto aí, que eu nunca ouvi. Markov eu já ouvi bastante. Lagrange é quando você pega um operador, né, e você meio que quebra esse operador em, tipo, pega P, que é o operador, né, em P a menos 1, que é a inverso desse operador, mais a diagonal de autovetores, né, multiplicado pela matriz original. Esse seria um espectro. Quando você pega uma imagem e aplica o espectro, vai aparecer as faces dessa imagem. Mas os livros de álgebra linear, eles não explicam direito, né? É mais a área de economia que usa essa parte, é mais ciência aplicada mesmo, né? Os livros de matemática pura, eles só dão o teorema e não explicam direito, por isso que eu acabei perguntando. Tá. Talvez se você usa para imagem, você pode tentar usar isso para retorno, né? Tentar fazer isso para retorno. Então, acho que talvez no retorno funcione. Eu não sei o que tipo de resultado poderia ter. E também não sei como eu poderia interpretar esse tipo de coisa. Porque o que sai de lá é algum tipo relacionado com frequência, né? Então, o que o espectro, no caso aí, da imagem sai? Qual é a interpretação da imagem? Então, eu acho que o grande desafio é qual é a interpretação da imagem para esse espectro de Lagrange que você falou, que você pode traduzir para o espectro do retorno. Se você conseguir associar uma coisa com outra, pode ter interpretações interessantes. Do ponto de vista de Markov, você tem probabilidades. Então, tem artigos mostrando que essa probabilidade, esse Hayden Markov Chain, cadeia de Markov escondida, quando ela vai crescendo, ela varia entre menos 1 e 1 também, se eu não me engano, tá? Então, ou entre 0 e 1, alguma coisa assim. Quando ela vai crescendo, é sinal de que tem algum tipo de mudança nos retornos, tá? E aí, só que você vai avaliando em termos de probabilidade. Quando ela começa a cair, os retornos mais ou menos ficam estáveis. Talvez a mesma interpretação possa ser dada para isso que você falou do espectro de Lagrange. Mas não sei, estou chutando também. Muito obrigado, viu? É que nos livros de matemática pura eles só dão um teorema e não explicam para que serve, e sempre foi uma curiosidade. Sempre quando eu vejo as figuras, né, e vejo essa cadeia de fases, quando você mostrou lá o crash da bolsa, você mostrou aquele furacão preto e branco, lembra? Então, esses são, tipo, figuras que eles acabam mostrando que são pontos discretos, né, que você vai montando o diagrama de fases para saber como que movimenta a bolsa. Mas os livros de matemática pura, eles não explicam muito bem essa parte, é mais livros aplicados. Que na matemática pura, o que eles chamam assim, a aplicação para o matemático da área de matemática pura é a aplicação de um teorema dentro de um outro teorema ou de funções. Aí que fica complicado. Esse tipo de coisa, talvez os físicos ajudam muito a gente. Tem a parte de econofísica, não sei se você já ouviu, Sacha. O pessoal de econofísica aplica... Nunca ouvi falar em econofísica. Então pode procurar aí na internet,
principalmente em inglês. No Brasil tem um grupo bom também, mas o mais atuante é um grupo internacional. Econophysics. O pessoal de Econofísica é um pessoal que interpreta toda essa parte de teorema, a parte que a gente às vezes não entende da área de matemática pura, para a Bolsa de Valores. Por exemplo, eles usam a constante de Planck, eles usam as equações de difusão, inclusive um dos físicos mais assim, proeminentes, mais conhecidos, que é da Academia Brasileira de Ciência, que é o Tsalles, Constantin Tsalles, ele tem uma distribuição de probabilidade com o nome dele, Tsalles. E essa distribuição dele é muito melhor que a normal para fazer previsão de mercado financeiro. Então, se fosse você, procura esse tipo de coisa lá no Econofísica, pessoal do Econofísica. Professor Marcos, se puder indicar qual é esse grupo do exterior aí, porque eu e mais uma amiga, a gente está procurando aí para aplicar para um doutorado fora, justamente nessa área de econofísica. No ETH tem um grupo forte. O ETH lá da Suíça tem um grupo muito bom. Do Didier Sornet, tem um outro grupo também que é muito interessante, no Santa Fé Institute. Santa Fé Institute tem um grupo muito legal. Eu sei que eles têm um grupo para sistemas complexos, né? Sim. E tem econofísicos também, tem pessoal de computação, pessoal que trabalha junto com psicólogos, com médicos, é multitarefa lá, é um grupo bem legal no Instituto Santa Fé, nos Estados Unidos. Tem um outro na Califórnia, também tem, na UCLA, mas essa linha de econofísica é uma linha que está crescendo bastante no mundo. No Brasil também está sofrendo assim, os economistas estão boicotando, tá? Tem muita gente boicotando porque diz que isso não tem nada a ver com economia. Então a gente já tem visto, inclusive, congressos onde diretores não ajudam a patrocinar na área de economia, porque acho que não tem nada a ver com economia, então... Mas para a gente que gosta de interpretação de matemática, como o Sacha falou, ou seja, aquele negócio que está meio na matemática pura, os econofísicos, o pessoal que trabalha com física e economia, ajuda muito a gente, ajuda muito mesmo. Ai, que bom, obrigado pela dica. Eu vou pegar essas partes que os livros não explicam direito, porque eu gosto de estudar álgebra linear, né? Para uma iniciação científica no assunto. Eu estou tentando agora entrar em análise funcional, tá um pouquinho duro, e em álgebra linear aplicada numérica, né? E eles meio que deixam obscura essa parte mesmo, né? Eles mostram muito pouco, né? Então, isso tem direto, essa parte de trabalhar com altos valores, autovetores, que na matemática pura, o pessoal trabalha com técnicas para desenvolver demonstração de teoremas. O pessoal da física, da econofísica, usa, por exemplo, os autovalores da matriz aleatória, random matrix, eigenvalues for random matrix, para associar isso, por exemplo, com variação de retornos. Tem gente trabalhando com isso. Então, na área de econofísica, se encontra bastante coisa que às vezes está sem explicação em outra área. Que bacana. Muito obrigado, Marco. Nada, Sacha. Bom, então, gente, acho que agora então vamos encerrar. Eu agradeço novamente aí o Marquinhos aí pela palestra e pelas discussões aí, todo o povo que teve paciência aí, assistiu a palestra e continua até agora. Agradeço todo mundo, agradeço pela paciência, agradeço de novo. Obrigado. Valeu. Tá joia. Obrigado, Marco. Obrigado, Geraldo. Valeu, Geraldo. Um abraço. Até mais. Até mais aí. Tudo de bom para vocês, até mais. Muito bom. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau, Geraldo, obrigadão. Tchau, Marquinhos. Depois aí a gente entra em contato. Beleza, tchau. Opa.